Você hoje se posiciona muito também como na inteligência artificial, né? Cara, hoje meu posicionamento é tecnologia para escala de negócio. E aí, inteligência artificial... Cara, não tem como. Cara, nós estamos hoje diante da maior janela de oportunidade da história da humanidade. Novamente, né? O brasileiro estraga tudo. E como a gente está nesse mundo digital, nesse meio digital, no mercado de infoproduto, é natural, né, as pessoas que estão nesse mercado serem impactadas por aquilo que está no hype. E de fato, a inteligência artificial está no hype, tem um monte de gente surfando essa onda. E tá tudo certo. Tá tudo certo. O alerta que eu faço para todo mundo que está assistindo a gente, ouvindo a gente aqui, não é porque essas pessoas estão surfando uma onda e querendo vender curso de inteligência artificial e que não tem nada de errado com isso, veja bem, nada de errado com isso. Isso talvez coloque uma cortina de fumaça para esse nicho, para esse mercado de infoprodutores, sobre o que de verdade está acontecendo. Nós estamos na quinta grande era revolucionária das indústrias. A primeira veio com as máquinas a vapor, a segunda com a eletricidade, a terceira com os computadores, a quarta com os dados, e nós estamos diante da quinta, que a base dela é, vamos digamos assim, a inteligência artificial. Sim. Em todos esses grandes ciclos, vapor, eletricidade, computador, dados e IA, eram movimentos da sociedade, ou do mercado, ou da humanidade, em busca de mais produtividade. Máquinas a vapor para produzir mais e melhor. Eletricidade para produzir mais e melhor. Né? Perfeito. Computadores para... Ou uma influência de guerra, né? Para poder ter uma produtividade melhor de armas e tal. Eu ia chegar nesse ponto. Corteja. Não, mas foi perfeito. Só que tem um jogo por trás do jogo. Quando isso chegou no ser humano, quando isso chegou no Mourão e no Kagawa, já foi mais do que validado, motivado pelas guerras. Então, assim, não tem nada de bom numa guerra. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando na internet, você tem uma coisa de boa que as guerras trazem pra gente, é a evolução tecnológica. Falou na minha opinião, tá? Mourão, sim, falou sim. uma besteira, eu ia falar um palavrão, falou uma besteira, não tem como. Eu não acho... É uma tolice. É uma tolice. Eu acho que nós chegaríamos à internet mesmo sem as guerras. Porque, mas você tá falando que a inteligência artificial tem a ver com a... Cara, vai ver aonde começou a surgir os maiores avanços de IA. Cara, a guerra da Ucrânia agora, a maior discussão filosófica. Sim. Cara, e aí, o drone matou ou não matou a menina lá? Tomou ou não tomou a decisão lá? Não foi na Ucrânia, foi no Oriente Médio e tal. Vai na Netflix, tem um documentário falando sobre isso. A indústria bélica de guerra, né, baseada em IA. É o maior investimento da humanidade, né? Tá sendo... Guerras sempre foi a guerras, se eu não me engano, o segundo é vícios. Em geral, né? Então, prostituição... Então, hoje, nós estamos aqui transmitindo um podcast pela internet. Internet essa que nasceu por conta de cenários de guerra, no militarismo. GPS surgiu. O GPS surgiu para fazer geolocalização dos armamentos. Tal. Isso acaba vindo para a humanidade, digamos assim, para a sociedade como um todo. Então, cara, hoje, como a minha área sempre foi tecnologia para negócios, né? A minha formação, né, universitária não é em desenvolvimento de software, é em gestão de tecnologia da informação. Tá. Então fala, obviamente, de linguagem de programação, infra, etc e tal, mas muito com viés de negócio. Então, por exemplo, você pega uma governança, você olha para a área de governança corporativa. Dentro da governança corporativa nós temos um chapeuzinho chamado governança de tecnologia. Só que como Bill Gates disse lá na década de 90, no futuro todas as empresas serão empresas de tecnologia, esse futuro é agora, cara, basicamente a governança de TI se funde cada vez mais com a governança corporativa. Então, assim, não tem como uma empresa hoje não ter no seu board estratégico alguém de tecnologia. Me mostra, se você falar aí, sei lá, nome de 3 ou 4 startups, muito provavelmente, se não as 4, talvez 3, quando foram fundadas com um dos founders sendo alguém da área de tecnologia. Sabe? Então a tecnologia, sabe, há 20 anos atrás era o CPD, o carinha lá do computador. Não, hoje esse carinha do computador, ele é um cara que faz total diferença quando alguém quer produtizar algum método, algum conhecimento, porque precisa desse tipo de conhecimento que é extremamente defasado no Brasil, tá? Extremamente defasado no Brasil.
Nós temos pouquíssimos profissionais pro tamanho da demanda que nós temos. E aí tem gente que fala assim, mas é porque o salário... Blá, blá, blá. Não vem com essa discussãozinha, não. No Brasil, nós não temos. Não tô falando de gente que escreve código, não, porque gente que escreve código, na minha humilde opinião, muito rapidamente vai ser substituído por uma IA, porque vai escrever código muito melhor que ele. A gente precisa de gente que pense. É. E a galera que é programador mais velha guarda sabe a dificuldade que é você encontrar hoje programadores que pensam. Você tem um monte de replicador de código e um monte de usuário de framework. Os mais novos aí vão começar a me cancelar, mas é a realidade. Sabe? As pessoas sabem replicar. Pega uma framework e vai usar lá e acabou. Né? Inclusive, isso aí, na IA, as profissões, eu tô até vendo um pouco sobre isso, porque o que, teoricamente, sempre protegeu um profissional foi o seu cunho intelectual. A maior capacidade intelectual de uma profissão é a que dava segurança e estabilidade para essa profissão. Só que na IA, o movimento é inverso, né, mano? Exato. As profissões de grandes intelectos vão ser as primeiras que vão, porque o intelecto em competição com a base de dados de um IA... É que assim, ó... Agora, o pensar, aí não. É porque, Fora assim, da caixa. tem um ponto importante. Tem até um cara aí, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um cara... Não é um qualquer, não. É um cara estudioso e tal, que ele fala que, assim, não pode se considerar a inteligência artificial uma inteligência porque ela não tem característica de inteligência e tal. Não vou entrar nesse mérito, que não é minha área, né? Minha área é tecnologia. Muita gente pergunta assim, cara, qual é a sua opinião? Você acha que realmente a inteligência artificial vai tirar o emprego de muita gente? Óbvio que não. Você acha que a inteligência artificial vai destruir muitos negócios? Óbvio que não. Pessoas que sabem usar a inteligência artificial vão tirar emprego de quem não sabe, e negócios que vão ter a inteligência artificial como sendo um dos braços estratégicos vão engolir negócios que... Porque fato é, a inteligência artificial ela deixa qualquer negócio ou profissional muito mais produtivo. Fato. Mas aí vamos pegar o pessoal da área criativa. Fotógrafos, videomakers, Estados Unidos. Estão em greve lá. Greve. Beleza. Roteiristas e tal. Porque estão usando a inteligência artificial. Cara, é um país capitalista. Lá o que impera é o capitalismo, aqui também. O que uma indústria, seja ela qual for, ou área, qual for, quer, é lucro. E ponto. Eu, Mourão, tenho a seguinte opinião. Cara, ao invés de fazer uma greve, ou ao invés de lutar contra o Uber, ou tentar reserva de mercado, ou seja lá o que for, como é que eu posso usar isso a meu favor? Porque, por exemplo, Mourão, você acha que uma inteligência artificial vai conseguir produzir uma imagem fotográfica que capte a essência do momento melhor do que um fotógrafo? Se quem estiver dando um comando para ela for um fotógrafo, sim. Se for o Mourão, muito provavelmente não. Porque eu poderia pegar, por exemplo, o Midjourney, que sim. a inteligência artificial de geração de imagens, e pedir para ela, gere para mim a foto de um homem pardo, papapá, com a blusa, ela vai gerar? Vai. Mas, infelizmente, aqui a gente não tem, mas eu poderia mostrar para você um prompt que um fotógrafo gringo americano usou. Ele falou, Depois a gente faz um papo só disso. Pode ser, isso vai ser massa. Cara, a gente abre a tela aqui e faz um meu papo. amigo, o cara botou uma foto de um homem não sei o que, com a luz de fundo e tanto tal, não sei o quê, lente não sei o que, abertura tal. E, meu amigo, eu não faço a mínima ideia qual foram os comandos, cara, porque assim, eu não sei, abertura, obturador, luz, ISO, não sei o que. ISO. O cara deu todos os comandos para que a IA gerasse uma imagem com aqueles requisitos. Quem sabe fazer isso? Um fotógrafo profissional. Esse fotógrafo pode criar essas variações de luz e sombra, de lente e tal, e chegar pro cliente dele e falar assim, ô Kagawa, fala aqui pra mim dessas 10 imagens, as 3 que você mais curtiu. Você vai olhar e falar, cara, não sei porquê, mas gostei dessa, dessa e dessa. Aí o fotógrafo vai dizer o seguinte, já sei qual é o perfil desse cara. Ele não vai colocar na mochila dele 180 milhões de lente. É verdade. Ele não vai... Já brifou tudo. Você tá entendendo? Um arquiteto, esse espaço aqui, você pode tirar uma foto desse espaço e fazer vários projetos aqui, arquitetônicos, para usar melhor esse espaço. Um arquiteto, para fazer isso do zero, talvez levaria, sei lá, 40, 50 dias para apresentar para você
3 ou 4 opções para você não gostar de nenhuma delas. Mas com o IA, ele tira uma foto desse espaço aqui É e faz 150. 150, manda para você e fala assim, querido, devolve as 10 que você mais gostou. E aí depois que devolver as 10 que você mais gostou, ele vai fazer isso em minutos. Pronto. Aí ele senta, abre a ferramenta dele e vai criar do zero com base nisso. Porque assim, ele estudou arquitetura. Sim. Você não. Se ele estivesse falando com outro... O problema dos profissionais é que assim, eles acham que estão falando com outros profissionais. Então o cara quer vir aqui e quer me dar uma aula de arquitetura, de fotografia, de edição de vídeo. Eu só quero o vídeo pronto, o projeto 3D ou uma foto bonita. Do meu jeito. E assim, como é que você capta o que tá na cabeça do cara? Você tem que dar exemplo, você tem que dar referências. Você tem que chegar pro cara e falar o seguinte, por isso quando o cara vai desenhar um logo, um designer vai desenhar um logo, ele manda referências, qual cores, o que você gostou dessas marcas, não sei o quê. Antigamente era isso, hoje não. Hoje eu vou, sem muito esforço, eu, designer, eu vou criar 80 logos, 100 logos, com aquilo que eu acho que vai ser, e mando pro cara, o cara vai devolver, e depois eu vou pra prancheta, não tem problema. Só que assim, eu vou ser muito mais rápido e muito mais assertivo em atingir a expectativa do meu cliente se eu usar a IA Perfeito. para gerar, fazer esse processo criativo. Então, eu posso dizer que a sensibilidade de um arquiteto, de um fotógrafo, de um engenheiro, é o que vai destoar, o que vai diferenciar. É o que, na verdade... Aquele cara que já é um robô, né, que ele já é binário, esse aí vai ser difícil realmente competir com a inteligência. Agora, o cara que tem a sensibilidade e consegue traduzir essa sensibilidade para IA... É porque a grande discussão está justamente em torno dos trabalhos criativos. Entendi. Então, isso que você falou é o seguinte, cara, o cara que faz o binário 0 ou 1, ele não vai ter como competir, por exemplo, com a inteligência artificial. Realmente. O ser humano, ele perde na inteligência artificial para várias coisas. Por exemplo, análise de dados. O ser humano perde para IA. Predição, previsão, ele vai perder para IA. Tratamento de grande volume de dados, ele vai perder para IA. Ele vai perder. Não tem jeito. Agora, processo criativo. A grande discussão está no seguinte, uma copy que foi escrita pelo ChatGPT é ou não é uma copy? Se você pedir o ChatGPT para criar uma copy, ele vai criar uma coisa boçal. Sim. Mas se um copywriter profissional sentar na frente do ChatGPT e der para ele contexto, que é o que eu falo para todos os meus alunos, para todo mundo, uma IA precisa de contexto. Ela precisa na verdade, na prática, ela precisa de dados, né? Quanto mais modelo você dá para ela, melhor. No final do ano passado viralizou o Lensa, né? Que era então, quanto mais foto você desse sua pro Lensa, mais perfeito ele vai criar um modelo para você. Então, um modelo de IA, moral, o que é um modelo de IA? Pensa numa forma de bolo. Se eu tenho uma forma de bolo no formato de estrela, de alumínio, é uma estrela, os bolos que ela vai produzir vão ser bolos de quê? Formato de quê? Estrela. Mas qual sabor? Aí é... Mas independente do sabor, se você fez um bolo naquela forma, você sabe o quê? É em formato de estrela. Então, um chat GPT, ele tem um modelo que foi treinado para fazer uma única coisa. Prever a próxima palavra. Só. Só. Ah, não, mas ele escreve textos. O que ele foi treinado para fazer é, com base numa entrada, ele prevê a próxima palavra ou próximas palavras de saída. Ele é bom nisso, em prever a próxima palavra para sair, para cuspir um texto que é o mais, digamos assim, adequado possível ao que você perguntou para ele. Sim. Então, se eu digo para ele o seguinte, gere para mim uma legenda para um post da foto do meu cachorro. Ele vai gerar? Vai. Provavelmente, uma grande porcaria. Se eu disser para ele, eu possuo um Instagram onde eu faço anúncios da minha pet shop. Meu público-alvo são homens e mulheres. Papapá. Eu tenho um cachorro que é o Sharpei, o nome dele é Sansão e eu gosto de não sei o quê. Gere pra mim uma legenda de até 600 palavras, utilizando a técnica AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Use um tom e voz... Aí ele vai dar uma legenda completamente diferente. Só que legenda pra post, topo de funil, AIDA, etc. Quem sabe isso? O leigo? Não. Um copyright profissional. Sim. Ah, mas Mourão, para fazer esse trampo todo e dar esse contexto gigantesco, eu prefiro sentar e eu escrever do zero. Concordo. Só que você pode pedir a ele para gerar o primeiro e depois criar 25 variações. E depois você dizer para ele qual das 25 você gostou mais. E aí pede para ele combinar. O que você tá fazendo? Você tá ensinando o modelo, como você pensa, como você escreveria, o que... Que é o que o pessoal fala aí, tá na moda o prompt, né?
É o prompt. Definiu bem um prompt. Exato. E além do prompt, é o seguinte, cara, aprendam isso, guardem essa frase. Qualquer IA, trabalha em cima de modelos. Então, por exemplo, você é um copywriter, você escreveu um vídeo de vendas que bombou, pega aquela copy daquele vídeo, manda pro ChatGPT, vou pegar o ChatGPT como exemplo, tá? Sim. Diz pra ele que aquela é a sua forma de escrever e peça pra ele gerar outras opções baseadas naquele modelo. Muito louco, né? Mas, Morão, de onde você tá tirando isso? Meu amigo, entra no help do OpenAI e ele vai te ensinar o beabazinho, get started. Como começar? Ele vai mostrar, cara, IA é baseado em modelo. Então tem um monte de gente. Atue como um copywriter profissional. Atue como um advogado. Que a partir de agora você é um advogado. Não é nada. Não faz isso, tá passando vergonha. Isso vai mudar, vai mudar a saída? Vai. Mas não é porque ele tá atuando como um copywriter profissional. Não é porque ele tá, a partir de agora ele é um advogado criminalista. É porque a palavra advogado criminalista, copywriter profissional é uma entrada que vai mudar a saída. Seria muito mais plausível você pegar as suas 10... Pega as suas 10 melhores iniciais. O advogado, pega as suas 10 melhores petições que foram, sei lá, não sei... Defesa, recurso. Defesa, recursos que foram aceitos, que você falou, pô, isso aqui foi pica demais, foi top. Manda pro ChatGPT e fala, ó, vou mandar pra você, essas 10 petições, é assim que eu faço petição e etc. Identifique o padrão, não sei o quê. Agora escreva uma petição pra mim pra processar não sei o que da garrafa d'água. Meu amigo, vai sair uma petição como se você tivesse escrito. Claro, talvez não, porque você deu pouco contexto. Mas assim, contexto, modelo, exemplo é muito melhor do que pedir pra qualquer IA da vida atuar como A, B ou C, entendeu? Caramba, mano, vou fazer igual o João Kleber. Para. Vamos ter que fazer a parte 2 desse papo agora. Pra gente falar só de IA, porque tem um monte de pergunta na minha cabeça em relação a gente entrar um pouquinho, queria ouvir sua opinião em relação à ética da IA. Enfim, tem muito tema pra gente, igual teve agora esse comercial da Volks, cara, que foi uma coisa que, não sei se você viu lá. Da Elis Regina. Então tem toda uma conversa aí pra um papo 2 que eu quero com você.